Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje, pela primeira vez aqui, conhecendo ele, Éder Ramos, ele que é um apresentador de um podcast chamado Recomeçar Podcast Espírita na Praia Grande. Ele tem um trabalho maravilhoso com as crianças, mas nós vamos estar aqui presos num tema que eu acho muito interessante, desperta a curiosidade de todo mundo, que é obsessão, a influência espiritual. Tá? Então, vai contar alguns casos, vamos bater um papo sobre isso. E agradeço a sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, que seja a primeira de muitas. Obrigado, a gente que agradece o convite, é uma alegria estar aqui. Obrigado, Éder. Bom, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica moderna da ortomolecular, que é uma reposição de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida espiritual, física, biológica, enfim, né? E principalmente mental também, né? Completo. Ele que tem estudos na França, na China, na Bélgica e também no Brasil. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Tem a Clínica São Paulo, tem a Clínica de Santos. Para quem é da Baixada Santista, é só ligar no 32 1909 1909 e a Clínica de Santos fica na rua Júlio Conceição 209. Falando que viu no Fronteiras da Ciência, você vai pagar o mesmo preço de antes da pandemia e ainda até 10 vezes no cartão. Éder, eu pedi para você escolher um tema e você escolheu obsessão, né? E você tem uma longa já experiência, uma experiência longa, digo longa assim, de 3 anos em podcast, começou até um pouco antes, um pouco mais amadora na época da pandemia, depois criou uma estrutura melhor. E nesses anos de experiência dentro do espiritismo, em entrevistas, né? Qual o tema que você acha que o pessoal mais gosta? O que o público mais se interessa, assim, com questão que a gente consegue medir a audiência, é sobre essas questões espirituais, né, que desperta curiosidade. Porque eu penso que todo mundo, por mais que não seja espírita, não se adentre no estudo da doutrina espírita, sempre tem um caso na família, alguma situação que... Algo que não é explicado, né? É inexplicável, que é uma verdade espiritual, né? Uhum. Que aí a doutrina espírita se debruça em estudá-la, né? Então, é onde desperta mais a curiosidade e o interesse, medindo a audiência ali, né? Mas acredito que de importância, eu acredito que ainda é o aspecto moral, né? E às vezes não é aquilo que dá audiência, né? Então a gente costuma dizer assim, que quando a gente coloca o tema perdão, já não é uma audiência tão grande, né? Às vezes o público... E importante demais, né? Importante. É verdade, isso que você falou é verdade. Você sabe, Éder, eu gosto muito de ver podcast, adoro ver podcast. Eu em casa mesmo, quando eu estou lá na televisão, estava te falando isso em off, estou lá, eu adoro ver... entro no YouTube ou qualquer outra coisa, mas de preferência no YouTube eu entro lá e vejo podcasts, né? E aí eu vou recomendar para toda a comunidade aqui da Baixada Santista, né? E quem está nos vendo por aí, que aí é para todo o planeta, né? Você entra lá, coloca lá em qualquer canal, né? Seja TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, você coloca lá simplesmente isso, Recomeçar Podcast Espírita. Coloca isso aí, Recomeçar Podcast Espírita, que você vai achar ele com as entrevistas. E eu sei que o público gosta bastante disso. Obsessão é um tema importante dentro do espiritismo, porque a pessoa sendo espírita ou não sendo espírita, todos nós estamos sobre uma influência espiritual, né? Então acho que é a obrigação de todos nós termos um conhecimento melhor sobre esse assunto, não é, Éder? Perfeito, até porque a influência espiritual, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Agora, quando se fala da obsessão, já é essa influência negativa. Uhum. E é um equívoco pensar que só é influenciado aquele que tem uma mediunidade ostensiva, né? E, na verdade, não. Todos nós, né? Todos nós, num grau maior ou menor, somos médiums, né? E podemos sofrer essa influência, né? Através do pensamento, né? Dos sonhos, os espíritos que se aproximam, né? Através da nossa vibração. Então, eles se aproxima e nos sugestiona, né? Então é importante porque em todas as épocas sempre teve
essa influência espiritual, né? Então, o Allan Kardec, a doutrina espírita de 1857 para cá, se debruça em estudá-la. Mas a gente estudando a história, a gente vê que sempre teve, né? Até Jesus, tem passagens de Jesus ali expulsando aqueles espíritos imundos, né? A gente já vai encontrar relatos na história humana. É verdade. Que Allan Kardec, na verdade, ele foi o grande codificador disso tudo, mas sempre existiu, né? Sim. Sempre existiu. Que ele foi um homem um pouco mais de ciência, né? E quando entra a ciência na história, parece que ganha uma proporção maior, né? Porque religião a gente sempre pensa, apenas é pela fé. E quando é ciência é por uma comprovação, né? Mas a verdade as duas coisas estão fundidas, né? São uma coisa só, né? Sim, aí a comprovação dele já não é uma comprovação material dentro da matéria que a gente conhece, né? Assim, palpável. Já é uma ciência de estudo e observação, né? Começando pelas mesas girantes, né? Que era um fenômeno já, né? E sabe o que é interessante, Jadir? Que não foi o Allan Kardec que ele queria provar uma teoria dele sobre os espíritos. Porque muda completamente o ponto de vista, né? Tinha as mesas girantes, então ele vai, se debruça em estudar. A princípio ele tinha ali uma rejeição, né? Que negócio para passar tempo, mesa girante e tal. Mas aí um amigo dele chama ele para observar e fala assim, tem algo sério aí. Porque quando você faz perguntas sérias ali, a mesa responde. Então, um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, foi o próprio fenômeno que disse para Kardec, nós somos espíritos. Então, não é alguém que tem uma teoria da cabeça que sai para comprovar. O próprio estudo do fenômeno é que comprovou o que a gente conhece hoje, né? Você sabe que você estava contando isso, eu estava lembrando até de um amigo meu, Vasco Vasconcelos, que é parapsicólogo, residiu em Santos muito tempo, hoje ele mora no sul do Brasil, e ele foi participar de um experimento de mesas girantes em Curitiba. E ele foi em Curitiba e ele estava lá, o pessoal estava sentado em roda, e a mesa no meio, e aí quem carregava a mesa eram as mãos que estavam sobre a mesa. E ele estava duvidando daquilo tudo, né? Em dado momento, ele falou assim, eu vou emitir uma onda de pensamento aqui, né? Se existe algum espírito ali conduzindo essa mesa, que a mesa se manifeste para que eu acredite. Ele pensou nisso, a mesa veio na direção dele correndo, assim, correndo. Ele falou, não tenho mais dúvida. Né? Não tenho e ele mais era dúvida. cético? Não, ele não era cético, mas naquele momento ele estava em dúvida. Ele estava em dúvida naquele momento, porque eram as mãos em cima e tal, né? Você passa pela dúvida, obviamente, né? E o próprio Kardec diz, né? Na época que tinha muito charlatão, né? E o fato de ter charlatão não quer dizer que todo mundo é, né? Que todos sejam, né? E aí Allan Kardec, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos e tem mais de 1019 perguntas, né? A primeira edição tinha 601, né? Aí na segunda, depois ele elabora mais. Mas é interessante que na pergunta 459, ele indaga dos benfeitores espirituais, né? Podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos e ações? E aí os benfeitores respondem, muito mais do que supões. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, às vezes a gente leva a nossa vida sem se autoconhecer, sem se conhecer de verdade. E muitas vezes aqueles pensamentos que nos surgem é de influência espiritual. Seja ali uma intuição, um conselho, um caminho a seguir, né? Quando é algo benéfico, é um espírito bom, né? Um espírito amigo. Mas muitas vezes a gente tem umas ideias ruins, né? Que vem alguma coisa ruim na cabeça, né? E aí tem grande chance de ser um obsessor, né? Sim, tem grande chance de ser um obsessor. E a gente vai observar que... Não necessariamente, né, Éder? Não necessariamente. Pode ser o seu pensamento também ruim, né? E isso porque às vezes às vezes o obsessor chega para nos ajudar a fazer o mal e ele fala, ele não está deixando nem eu, já tirando a minha graça, né? Ele próprio se prejudica sozinho, né? Mas aí nesse estudo a gente vai observar, né, que Allan Kardec mostra que tem vários graus, né, de obsessão. Então às vezes a pessoa pode estar assistindo aí e falar assim, mas eu nunca perdi minha consciência. Né? E às vezes para a gente sofrer uma influência espiritual, a gente não precisa perder nossa consciência de forma total. Né? Então, uma obsessão simples.
nossas emoções, às vezes do nada a gente está irritado, está com inveja, com ciúmes, está se sentindo mais com mania de perseguição, alguém nos perseguindo. O que a gente tem visto muito também é doenças fantasmas, né? Então, quer dizer, a pessoa tem todos os sintomas ali, mas não tem a doença. As sensações, aí corre para o médico, aí faz os exames, verifica, não, você não tem nada. Aí faz de novo, aí o médico fala, isso aí é psicológico. E a pessoa fica num conflito, né? Pô, como isso? Se o médico está analisando, mas eu sei o que eu estou sentindo, né? Então aí é um primeiro grau. A gente diz que é uma obsessão simples, mas é simples porque no começo a gente pode dizer que é mais fácil de tratar, né? Porque depois, quando vai indo para a fascinação e a subjugação, vai ficando mais complicado e aí a pessoa não aceita. Então, nesse primeiro, na obsessão simples, você sugere para um amigo, por que você não vai ver? Você está um pouco irritado, você não está mais o mesmo, né? Você percebeu que você está um pouco diferente. Aí a pessoa tem mais fácil aceitação para buscar uma ajuda, seja espiritual ou própria psicológica, né? Perfeito. Éder, como é a primeira vez que você vem no Fronteiras da Ciência, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouco mais, né? E o meu convidado hoje, o Éder, ele tem um trabalho bonito na Praia Grande, né? Já com crianças já há algum tempo, né? Conte um pouquinho desse trabalho com as crianças, antes da gente voltar para o nosso assunto da obsessão. Perfeito. A gente iniciou o trabalho lá no nosso projeto físico em 2015, com crianças, né? Então, a gente sempre sentiu uma vontade de auxiliar, de ajudar as crianças. E aí, como eu tinha casado, a minha casa antiga ficou livre. A casa de solteiro estava livre. A casa de solteiro estava livre, né? Aí eu falei assim, na minha época, aqui no meu bairro, eu gostava muito de jogar ping-pong. Então eu vou pôr uma mesa aqui na calçada para a molecada jogar ping-pong aqui e a gente se divertir. Aí no primeiro dia montamos a mesa, juntou ali, apareceu do nada 10 crianças. Crianças pequenas, tudo quanto é idade, tudo adolescente? Quanto é idade. A maioria homem, né, menino, tudo ali de 5, 7 a 15, né? Hoje vai de 5 a 18, 20 anos na molecada. E meninos e meninas? No começo tinha menino e menina. Como foi crescendo bastante a parte de muita criança com pouco voluntário, a gente viu que o homem é mais fácil de lidar, né? Porque a gente no começo era num espaço público, no parque ali. A gente só aguardava, minha casa era bem pequena, né? Sala, quarto e cozinha ali, a gente só aguardava as traves do futebol, a mesa de ping-pong, os livros também ficavam estocados tudo lá, livros né? de espiritismo? Isso, dos livros, que a gente também tem a parte do projeto de distribuição gratuita dos livros, né? A gente já está indo para esse ano 35 mil exemplares distribuídos de forma gratuita. Deixa eu até mostrar aqui, Rogério, mostra aqui para a câmera, por favor. Olha, são 2 livros que ele deixou aqui comigo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. São os 2 livros clássicos do Espiritismo. Ele tem esse projeto de distribuir isso gratuitamente nas casas, principalmente da Praia Grande, né? Sim, na Baixada toda. Na Baixada toda? Muita casa de Santos, de Guarujá, Santos, Guarujá. Peru, pega com a gente. Olha que legal, olha, é um custo que ele tem, que ele contribui, que ele ajuda, né? É um desprendimento desse jovem que está aqui comigo, né? Do Éder. Que bacana, que trabalho bonito que você tem feito, Éder. Eu queria que o pessoal te conhecesse por causa disso, que você tem esse trabalho voluntário com as crianças, você deixa uma casa que você podia estar alugando e ganhando dinheiro lá com aluguel, não, você está deixando a casa para as crianças. Essa publicação de livros da doutrina, distribuindo gratuitamente, quer dizer, você tem um custo grande com tudo isso, né? Sim, e aí como eu estava falando, os livros espíritas, o que a gente tem feito? Distribuído o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente nunca deixa de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, mas os outros a gente está passando por todas o Pentateuco, né? Então a gente já distribuiu o Evangelho e o Livro dos Espíritos, agora o Evangelho e o Livro dos Médiuns, e a ideia é continuar. O Céu e o Inferno, a Gênese, e depois voltar para o Evangelho e Livro dos Espíritos, né? Que o pessoal Que bacana. Bom, assim, bastante. Eu sei que o pessoal está perguntando, poxa, mas de onde ele tira o dinheiro? Olha, ele profissionalmente ele é um ourives, né? Ele tem uma casa de joias na Praia Grande, que é o ganha-pão dele, do que ele vive, e parte do que ele ganha, ele está fazendo esse trabalho muito bonito. A gente tem que dar os parabéns para o Éder, né? Mas foi só para te conhecer, Éder. E vamos voltar ao nosso assunto aqui da obsessão. Eu queria que, se você possível, contasse também casos, porque você tem uma experiência já de 3 anos
entrevistando pessoas dentro da doutrina, imagino que você já ouviu muita coisa. Sim, onde a gente tem mais assim relatos é na própria literatura, né? Eu, quando comecei a estudar mais, né, de 2013 para cá, o Espiritismo, uma das obras assim que me fascinou é as obras de André Luiz, né? Então, ali na obra de André Luiz a gente compreende melhor, porque a obsessão a gente pode pensar assim, né? Pô, mas o que leva um espírito a obsediar alguém, né? Então a gente vê que tem a obsessão pelo prazer de fazer o mal. Então o espírito ele tem inveja de ver que o outro está se melhorando, está evoluindo, e ele, por ser infeliz, ele tem prazer em ver a infelicidade, né, do outro. Então, o prazer pelo mal. Outros são a questão de vício, né, se afiniza pelo vício. Então, droga, bebida, sexo cigarro. Sem amor, né, o cigarro, os vícios em gerais, né? E aí o que acaba acontecendo? O próprio obsessor, às vezes, ele não percebe que ele está fazendo mal ali, que ele está prejudicando, né? E ele vê como um parceiro, assim como a gente pode falar, vamos ali tomar vamos ali se divertir e tal, a pessoa não percebe. Mas aí esse espírito, quanto encarnado, gostava do vício, desencarnou, ele quer continuar com as sensações, ele se aproxima de alguém que tem o mesmo hábito. Aí vem a pergunta, deixa eu te fazer uma pausa, porque senão depois eu esqueço. Você falou que quando encarnado ele tinha o hábito, por exemplo, da bebida, do álcool. Quando ele está obsediando alguém, ele também sente o prazer da bebida na outra pessoa? Sente, através das sensações. Ele não tem um corpo físico, mas ele tem um corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual é um corpo fluídico, que ele se acopla, se aproxima do encarnado e ele tem as sensações que o encarnado está tendo. Então, vamos supor, você perguntou um caso, tem um caso muito interessante nas obras de André Luiz, no livro Sexo e Destino. Então, o André Luiz está ali querendo auxiliar uma família ali, os encarnados, e quando ele está ali para auxiliar, ele observa que o encarnado ali, ele tem o vício do álcool, né? Ele ingere muito álcool, ele bebe ali, e aí o que ele faz? Quando ele vai ali se aproximar, ele vê que o espírito que mora junto com ele é um espírito obsessor, né? E aí ele vê que esse espírito obsessor recebe um amigo, também espiritual com vício no álcool, e ele oferece uma bebida. Esse obsessor oferece a bebida para o amigo. E aí ele vai e fala, quer tomar uma, quer beber? E o rapaz está tranquilo, no sofá ali, assistindo o jornal, vendo, lendo, e daqui a pouco ele, eu queria beber. Aí ele vai, levanta, pega a bebida, mas não foi uma ideia dele. Partiu do obsessor. Partiu do obsessor que sugeriu. Deve acontecer muito isso, né? São pequenas coisas, mas que são influência que a gente tem, né? Sim. Nós vamos continuar falando com o Éder no próximo bloco sobre obsessores. Não sai daí, é rapidinho. Olá, estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com Éder Ramos, ele que é o apresentador do Recomeçar Podcast Espírita, que faz entrevistas dentro da doutrina espírita com muitas pessoas da Baixada Santista, de fora também, de outros lugares. Sim, né? Quando tem oportunidade. Vem, quando tem oportunidade, a gente recebe, né? Deixa eu só dar um comunicado nesse bloco, né? Você está pronto para uma transformação? Está chegando em Santos, ou a Santos, o psiquiatra mais lido do mundo, Augusto Cury. Augusto Cury em Santos, é isso mesmo, né? Ele estará presente com um treinamento único e exclusivo, Gestão da Emoção. Esse evento vai fazer você mudar a maneira de como lidar com as suas emoções e desafios diários. Esperamos você nesse encontro transformador com Augusto Cury, uma oportunidade. Olha, é dia 2 de novembro, sábado, finados, né? 2 de novembro, finados, sábado. O local é no Salão Superior do Blue Med Convention Center. Informações e inscrições de duas maneiras. Pela internet é mais fácil, então entra lá no simpla.com.br, na telinha, tá bom? Ou pelo site da bilheteriaexpress.com.br.
É só colocar lá ou Augusto Cury, ou 2 de novembro, ou a cidade, Santos. Você vai encontrar, compra o ingresso, escolhe o lugar. É muito mais prático, tá bom? Então tá dada a dica aí, Augusto Cury. Aí com a ajuda do Fronteiras da Ciência e também do Carlos Valente, que é o responsável por trazer Augusto Cury aqui para Santos. Éder, dentro da obsessão também, ela pode influenciar qualquer idade, né? Não tem idade, pode ser criança, pode ser já uma pessoa já mais, mais idade. Nas crianças a gente vai ver uma proteção maior, né? Nas crianças a gente vê muita proteção da espiritualidade. Mas tem casos, por exemplo, acho que foi no Nordeste, uma escola inteira, né? Ficou famoso esse caso, que as crianças todas foram obsediadas. Uma obsessão coletiva, né? Coletiva, Sim, sim. E obsessão coletiva a gente pode ver até na época do Cristo, né? Que todos ali pediram pela crucificação do Cristo. Eu acredito que foi uma obsessão coletiva, né? Ali até hoje eu ainda tenho uma dificuldade para entender isso, porque era uma multidão, né? E Pôncio Pilatos estava até tentando defender Jesus, né? Ele não queria a crucificação de Jesus, ele tentou, Pôncio Pilatos tentou realmente. E o pessoal a multidão estava impassível, né? Gritando, crucificai-o, crucificai-o, não queria nem ouvir o Pilatos, né? Então a gente pode imaginar também a população espiritual que estava ali ao redor, ali influenciando, né, para essa escolha, né? E você fala sobre obsessão, também em várias idades, a gente vê até outro extremo da obsessão nos idosos, né? Quantos idosos não estão aí depressivos porque acaba se sentindo inútil, né? Teve uma vida ativa, aí de repente se aposenta, já não tem aquela influência sobre a família, todo mundo já tem as suas atividades e sem um ideal de vida... Sem um foco, né? Sem um foco, acaba dando brecha, espaço para essa influência e caindo até na trágica escolha do suicídio, né? Que tem aumentado tanto entre os mais idosos também. E a gente vê muito isso também, principalmente em pessoas que tiveram uma vida aclamada como atores, né? Que quando chegam numa idade mais avançada, entram em depressão e alguns chegam a se matar, né? No Brasil tivemos vários casos, o Robin Williams, que é um mega ator, né? O cara cometeu um suicídio, uma pessoa tão querida pelo público, né? Então, e até mesmo o fato do materialismo, no sentido da pessoa não acreditar que a gente continua existindo, né? Que a morte física não é a morte do espírito. Então, quando a gente está com um problema ali, a gente acha que eliminando a nossa existência, a gente acaba com ele. Não, a gente agrava muito mais, né? Você falando sobre a pessoa não aceitar, tem um livro muito bom, Memórias de um Suicida, e começa com o principal ali descrevendo que ele ficou cego numa velhice e aí ele não aceitou viver daquela maneira e se suicida. E aí ele descreve todos os seus lamentos e o arrependimento, né, dessa triste escolha. E alguém pode pensar assim, pô, mas por que alguém se permite, né, essa obsessão, né? E como a gente estava falando anteriormente, que tem a obsessão simples, depois tem a fascinação, o espírito já tem um domínio pelo seu pensamento. Então, ao contrário do início, em que alguém sugeria um tratamento e a pessoa aceitaria com facilidade, quando ele está fascinado, ele fala, não, eles não tem nada a ver, eu estou certo. Aí, se a pessoa é médium, ela acredita que está com uma influência de um espírito elevado. Então, se ela recebe comunicação e o espírito diz, não, eu sou um espírito de luz e dá um nome ainda conhecido, a pessoa está fascinada, qualquer um ali ao redor vai chamar a atenção, fala, não, veja bem, essa comunicação não condiz com esse espírito, ele está conduzindo você para outro lado. Então, a pessoa já é mais difícil a aceitação, porque o obsessor já tem um domínio e faz a pessoa, o obsediado, acreditar nas coisas mais bizarras. Você coloca em 2 patamares, não? Essa obsessão mais simples, essa um pouco mais sofisticada, ou tem camadas? Então, aí o Allan Kardec vai descrever que tem a simples, depois tem a fascinação, que já é uma que, além das primeiras, tem a questão do domínio da mente. Tá. E controle maior, né, sobre a pessoa. Maior, e a última é a subjugação, que no começo Allan Kardec chama até de possessão, mas depois ele muda o nome porque dava a entender que o espírito possuía entrando no corpo. E estudando a doutrina a gente vê que não é isso que ocorre. Então ele prefere usar o termo subjugação.
porque a gente lembrar do filme do Ghost, né? Não é daquela forma, né, que entra e toma conta do encarnado. Mas a subjugação tem a parte da obsessão simples, tem o controle da mente e um terceiro fato que é o controle até do corpo. Então ele tem um domínio sobre a parte do sistema neural ali de... Por isso que eu ia falar, conforme no caso da psicografia, por exemplo, já é o terceiro estágio. Então, mas a psicografia já é mais a mediunidade em que o médium ele tem o controle. Né? Então, o médium educado, que compreende, ele sabe o momento dele dar passagem ou não. Na obsessão já é diferente, né? Entendi. Na obsessão é a qualquer forçado. momento forçado. É forçado. Então, a influência espiritual... É um estupro espiritual, né? Sim, porque a gente vê assim, o espírito elevado, ele não força. Então, o espírito elevado, ele deixa o seu livre-arbítrio. E as comunicações, essa forma de influenciação será sempre saudável. Na obsessão, não. Você dá margem, através da sua vibração, da sua conduta moral, a espíritos inferiores. E aí ele já não tem o pudor. Então, é a hora que ele quer, como ele quer. E se o médium não tem um controle, a gente vê, né, quantas pessoas não estão aí e não estiveram no passado, né, com diagnóstico equivocado em sanatórios. E era uma obsessão, uma influência espiritual. Dado como louco, por exemplo, né? Sim, sim. E vale ressaltar o seguinte, né? Aquele que acredita que está com obsessão e já faz uso de medicamento, passa em psicólogo, né, psiquiatra, e vai numa casa espírita, jamais essa casa espírita fará ou não deverá aconselhar a pessoa parar, interromper a medicação. Isso só o seu médico, psicólogo, o psicólogo no tratamento e o psiquiatra na questão da medicação. Por quê? Pode haver um tratamento paralelo. Ou vamos dizer que você fala assim, é só espiritual, mas você já está fazendo uso da medicação, o seu médico vai saber ir reduzindo a dosagem até ele ver que você não precisa mais. Porque a gente vai estudar que em casos é necessário realmente iniciar o tratamento pela medicação. Isso só o médico vai saber, né? Entendi. Mas também é ponto pacífico que pessoas reagem de forma diferente. Tem pessoas que são muito mais susceptíveis à obsessão e outras um pouco mais difícil, né? O que leva uma pessoa a ser mais aberta a isso? Pode ser até a questão da mediunidade, né? Ou da crença, talvez? Mesmo na crença, eu penso que a pessoa acreditando ou não, a obsessão vai acontecer. Eu acho que não é tanto isso. Não se trata da crença, porque tem pessoas que não acreditam em nada e é obsediada, né? Então, o fato de você acreditar ou não vai mudar uma lei natural, porque, vamos dizer, a mediunidade é orgânica. Né? A gente vê muitos médiuns em igreja evangélica, né, em igreja católica, e embora sem ter um estudo de como isso funciona, são bons médiuns, se estiver de fato servindo a Cristo de forma benéfica, né, para a sociedade em linhas gerais. Agora, tem aqueles que têm uma facilidade orgânica em perceber essa influência espiritual e outros não. Agora, o que vai te ligar a um espírito bom ou ruim? Né? O Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, né? Qual a melhor forma de afastar os obsessores? E a resposta é atraindo os bons. Então, ali através da nossa conduta, de uma conduta equilibrada, né, de uma conduta correta. E quando você falava anteriormente... É uma questão de sintonia, né? Frequência, né? Sintonia. E às vezes a gente não leva isso a sério. Então a gente está aqui e fala assim, vou pensar em qualquer coisa, tranquilo, que ninguém sabe. Então a gente se sente seguro no nosso próprio pensamento. E muitas vezes a gente dá vazão, né, para pensamentos inferiores. Seja com uma ideia, vamos supor, a gente está com ódio de alguém e quer se vingar. E a gente pensa, aquela pessoa me feriu, eu queria me vingar. Quando você pensa em se vingar, você já está emitindo ondas de vingança. E aí espíritos que vibram nessa mesma frequência, eu também sou vingativo, eu também tenho minhas causas. É sintonia, né?
questão de sintonia, né? Isso. Tudo na vida, eu sempre falo isso aí, porque isso é física pura, isso é ciência. Não tem nada de anormal, né? Isso é ciência pura. Quando você está trabalhando nessa frequência, você atrai aquilo que está sintonizado naquilo. E é por isso que você atrai, então, se você, como você falou, forma de, estou pensando em me vingar, estou com ódio, né? Você está emitindo essa frequência que atrai os espíritos que estão exatamente com essa mesma ideia, né? Isso, aí vem o orai e vigiai, né? Porque aí quando você está pensando na vingança e vem esse espírito, e você está pensando numa vingança tranquila, né? Ah, o cara falou mal de mim, eu vou falar mal dele. Aí se você está em vigilante, vem esse espírito e fala, não, falar mal só é pouco. Isso é muito pouco, pouco. Vai lá e atropela ele, faz um mal pior. E aí se a gente não tem limite e a gente não tem um autocontrole moral, não tem essa vigilância, não percebe que está sendo influenciado, a gente acha que essas ideias são nossas e vai dando vazão. Até ponto da gente cometer um ato que a gente, quando desperta, fala, eu fiz isso. Mas eu nunca pensaria em fazer isso, como que eu permiti, quantas pessoas agora não pode estar pensando, como eu permiti que minha vida chegasse aonde eu estou agora e conduziu para uma situação que muitas vezes irreversível, né? A pessoa pensa assim, puxa, o que eu fui fazer? Como foi que eu fui fazer isso? Né? E muitas vezes é por isso, na verdade ela foi influenciada, né? Isso, mas é interessante dizer, Jadir, que o obsessor, ele não planta nada. O obsessor só rega. Então... a decisão é da pessoa. A decisão, e ele encontrou um ponto de ligação. A gente não pode também abrir mão da nossa responsabilidade e dizer que foi o espírito, foi o obsessor que fez por mim, né? Ou me influenciou. Então, quando a gente estava falando da questão do vício, que tem essa questão da aproximação do espírito, né? Se ligar para usar junto conosco a droga, o álcool, e também da vingança. Tem um caso na própria obra de André Luiz, que ele chega em dois espíritos que estão obsediando um encarnado. É o sobrinho deles, é os tios que estão obsediando. Por quê? Isso é no livro Ação e Reação. O irmão assassinou os outros dois. Foi levar para passear de barco, deu um veneno lá para os dois, jogou na água, para a justiça terrena passou ileso. Não, eles beberam, foram nadar e se afogaram. E ele ficou milionário com a herança dos dois. Os espíritos dos dois irmãos passou a obsediar o outro irmão, passou 20 anos, ele desencarna, e aí eles pegam eles pega ele e leva para ser escravizado no umbral. Só que aí tem o sobrinho, né, dele, que é o filho do irmão, que está com toda a herança. E eles veem que o sobrinho também é ganancioso. O que eles fazem? Começam a obsediar o sobrinho. E ele, por ser ganancioso, eles vão plantando na cabeça dele ser mais ganancioso ainda e de ser miserável, avarento. Então ele é milionário, tem dinheiro escondido da esposa e dos filhos, vive numa miséria, porque sempre com aquela ideia fixa, a monoideia que já vai para a loucura, de amanhã eu posso precisar, e se eu gastar agora eu preciso. Então ele vai vivendo nessa obsessão. E olha a técnica dos obsessores. Os obsessores contam para o André Luiz que eles estudam técnicas de obsessão nos umbrais e eles pegam... Tem uma escola no umbral do mal, Interessante isso. E aí, porque a gente pensa que não, né? E eles desenvolvem técnicas. E o que ele faz? Ele pega espíritos que também são avarentos, semiconsciente, no estado de loucura e perturbação, gananciosos, até mesmo ovoides, que é aquele espírito que já perdeu até a forma perispiritual, a forma física. Ele fica como um globo, assim. E você pega e manuseia, ele já não tem nem consciência direito, num estado de loucura muito avançado. Mas ele vibra muito denso. Então, o que ele faz? Ele pega esses espíritos com essa vibração de ganância e coloca na casa dele, do sobrinho. Então, a casa dele, no campo espiritual, está repleta de espíritos inferiores vibrando aquele estado negativo que os tios querem potencializar no sobrinho. Legal essa história. Essa história está no... Ação e Reação, no livro do André Luiz. Ação e Reação. Essa eu não li esse livro, Ação e Reação. Que a série A Vida no Mundo Espiritual são 13 livros, né? Começa com o Nosso Lar, Os Mensageiros. Legal, bacana. Obrigado pela dica. No próximo bloco eu vou até te perguntar um pouquinho sobre exorcismo, pode ser? Opa! Vamos lá, bate-papo
total aqui. Vou chamar então a agenda do Fronteiras da Ciência, entrando na sua telinha, começando com a farmácia Homeofórmula, que anuncia essa semana o Curcumicel, que é uma cúrcuma na forma líquida. Principais indicações da Curcumicel: potente anti-inflamatório, analgésico, antioxidante, antibacteriano, cicatrizante, hepatoprotetor e hipoglicemiante. Quais são suas atuações? Na articulação, reduz a inflamação, degradação e dor. Na saúde cardiovascular, no cérebro, que melhora a função cognitiva, imunidade, aumentando a resposta autoimune, na saúde digestiva e hepática. Para saber muito mais, converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula. O endereço é no Gonzaga, Rua Bahia 194, tá bom? Bahia 194, e tem também o Empório, né, que é na Rua Tolentino Filgueiras 147. Segundo comunicado vem da Seichonoye do Brasil Regional Santos. Olha, atenção, hein? A Seichonoye te convida para participar do famoso e tradicional Seminário da Luz. Venha descobrir como iluminar a sua vida com os ensinamentos que promovem a paz interior e a harmonia. Esse evento especial acontecerá na Regional de Santos, então aqui em Santos mesmo. O preletor é o Mário Gabriel França Silva, no dia 23 de novembro, que é sábado, das 2 às 6, ou seja, das 14 às 18 horas. O local, Regional de Santos. Mais informações pode ser na própria Regional, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 13 3232 6687. E a gente volta já. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o jovem Éder Ramos, ele que é o apresentador do Recomeçar Podcast Espírita. Nesse bloco eu vou até falar como você acessar para acompanhar ele. Tem muitas entrevistas dentro do Espiritismo com o pessoal da nossa região, de fora, né? Um programa que já está há 3 anos no ar, fora as obras dele de caridade que ele tem praticado, né? Publicando vários livros da doutrina, distribuindo gratuitamente em vários centros espíritas, atendendo crianças, fazendo uma atividade esportiva com elas, né? Muito bacana o trabalho desse jovem que está aqui comigo hoje. Quem me indicou ele, inclusive, foi o Zé Maria Ferro, um amigo em comum, tá bom? Obrigado, Zé Maria, obrigado pela indicação. Olha, esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que completou agora em setembro 22 anos de muito sucesso e por isso mesmo estão com promoções imperdíveis. Tudo em produtos religiosos e esotéricos. E já antecipando o tempo, já está lá o tradicional banho de Ano Novo, aquele banho que você toma no dia 31 de dezembro e o segundo no dia 1 de janeiro, para trazer fluidos, bons fluidos, uma energia positiva para começar bem o ano de 2025, né? Quem não está precisando disso? Qualidade, melhor preço, loja Mago Merlin, conversa com o André ou uma das meninas. WhatsApp 996620929, mas vai direto lá, é no Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12. Pereira Barreto 12, Gonzaga, Santos. Éder, vou deixar também aqui o seu contato. Contato não, mas é mais o programa dele, o podcast, para você acessar. Olha, pode ser pelo TikTok, pode ser pelo Instagram, Facebook, YouTube, né? Ele tem também, como ele faz aquelas entrevistas compridas, né? Entrevista de 1 hora, 2 horas. Podcast é bom que você não tem tempo, não é que nem televisão. Televisão aqui me deram 1 hora, você tem 1 hora. Se passar 1 hora e 1 segundo, levo bronca, né? Não, podcast é à vontade. Bronca é brincadeira, a pessoa que é muito educada. Mas ele tem à vontade. E aí ele faz os cortezinhos, aí pega um trecho bacana, legal, ele põe só o trecho bacana, legal. Você não precisa ver tudo, é legal ver tudo, claro, mas os trechos, pequenos cortes são bacanas também. Eu gosto dos cortes. Então, o que você faz? Em qualquer um das 4 mídias que eu falei aqui, né? Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, coloca lá, escreve no campo de pesquisa. Só Recomeçar Podcast Espírita, você vai encontrar ele, as entrevistas e tudo mais, tá legal? Vale a pena, tá aí na telinha. Vamos voltar, eu te deixei uma pergunta no ar sobre
o exorcismo. Muitas vezes o exorcismo, principalmente a gente vê em filme, o exorcismo, a Igreja Católica põe como um demônio, né? Eles não falam que é um espírito obsessor, um espírito mau, é o demônio, é o próprio demo, ele em pessoa, né? Ele em pessoa encarnando a pessoa. Na verdade, é uma obsessão, não é? Sim, porque a gente vai compreender assim, né? Deus não criaria um ser mau para competir com ele em pé de igualdade. Então, quando a gente pega lá na Bíblia, né, a própria palavra ali, Satanás, a etimologia dela ali no grego, no hebraico, aramaico, é adversário, inimigo, o diabo, né? Então, com o passar do tempo é que se foi dando essa conotação de um ser criado à parte. Mas, na verdade, é um espírito, né, de alguém que já viveu encarnado e que até evoluiu no campo do mal, né? Progrediu no mal. Progrediu no mal. E assim, ele faz coisas tão ruins se fosse o próprio diabo ou não, né? O espírito inferior pode fazer isso. Então, a gente compreende que é uma influência espiritual negativa, não que é um ser criado à parte. Porque muitos dizem assim, não, Éder, mas ele era um anjo decaído. Então, era um anjo, né? Tem muita interpretação dos protestantes nesse sentido. É um anjo que, por inveja ali, queria ser tão grande quanto Deus, que ele caiu. É o anjo decaído. Mas aí a gente pensa em Deus amoroso, ele permite que você, de anjo, caia para demônio. Mas não permite que você se arrependa e volte a ser um anjo, a progredir. Então, a gente, na doutrina espírita, vai compreender a evolução do ser, indo do átomo ao arcanjo. Então, a gente, através de várias reencarnações, vamos nos melhorando, né? Vamos nos burilando. E aí, essa questão do exorcismo. Então, dizer, o exorcismo seria o quê? Alguém que está com o espírito inferior ali junto e a gente, querendo o bem dela, tenta tirar, né? Mas tem a técnica dentro da Igreja Católica para isso, né? Existem os padres que fazem exorcismo, padres exorcistas, são poucos. Me falaram que tem um em Peruíbe, não sei se você sabe disso ou não. Você sabe? Você conhece? Não conheço. Me falaram que tem um em Peruíbe, eu já corri atrás para ver se eu acho, né? Para falar um pouco sobre isso, né? Mas são técnicas próprias da Igreja Católica para tirar esse espírito ruim, né? Então, aí eu compreendo que nós temos a nossa força moral, né? Então, tem até, acho que é no filme do Divaldo Franco, que ele até conta também, que na reunião ali de desobsessão, né? Tem alguém ali muito rigoroso, sai, obsessor, mal, em nome de Deus, sai. Aí o espírito, através do médium ali incorporado, fala, em nome de Deus eu fico. E ele não consegue fazer o espírito se afastar. E aí tem uma senhorinha humilde, já chama ele de irmão. Meu irmão, com amor, um amor legítimo. Não esse amor hipócrita que muitas vezes a gente se apresenta, né? Mas na verdade não quer de fato o bem do outro. Fala, meu irmão, você não está vendo que você está prejudicando e está também se prejudicando? Se afasta, né? E aí o espírito sai. Então eu acredito que possa haver, em outras formas de crença, aqueles que são legítimos servidores do Cristo, independente da religião, que são bons e têm essa força moral. Tanto que a gente vê Jesus, né? Jesus não expulsava os demônios, né? Os espíritos inferiores. E aí os discípulos chegam e falam, a gente está tentando e não está conseguindo, né? E Jesus conseguia. Aí ele fala, tá faltando jejum e oração. Jejum não no fato de deixar mesmo de se alimentar da comida, mas faltando uma evolução moral, talvez, uma força moral para que consiga fazer com que o espírito se afaste. Agora, é importante dizer o seguinte, você pode buscar um exorcista, você pode buscar uma igreja, né, que tem igrejas que tem dia da libertação, então vai lá, o pastor faz a oração e arranca o espírito dali na força, mas a gente vê depois, não volta. Né? O irmão do Chico Xavier, o André Luiz, ele dirigia uma reunião de desobsessão e os espíritos falam para ele, né? O que é melhor, curar a ferida ou afastar as moscas? Então, quer dizer, se não há um desejo legítimo
de mudar a sua conduta para que esse espírito, esse ser, não se crie esse vínculo para te subjugar, não adianta. Você pode ir num centro espírita, num exorcismo que for e vai arrancar. Mas depois volta. Se não voltar esse, o próprio Evangelho fala, né? Que se voltar, não volta ele, volta mais 7. No Evangelho fala isso, né? Dessa companhia espiritual. Então, há de se haver uma mudança interior. Não basta você ir para o templo religioso, seja qual for, você falar assim, vou buscar uma casa espírita que tem ali uma reunião de desobsessão, que vai acontecer o quê? Você vai lá, escuta uma palestra, né, de moral, recebe o passe, água fluidificada, e depois tem a reunião com os médiuns, que o espírito acaba entrando ali, né, se aproximando, não entra, né, se aproxima do médium, o médium dá a comunicação e tem um doutrinador, que vai convencer ele, não como um juiz, falando que ele está errado, mas vai convencer que aquilo não é uma boa conduta. Porque a gente não sabe quem está certo ou quem está errado, né? Não é porque nós estamos encarnados. Claro. Ô Jadir, não é porque nós estamos encarnados que nós somos vítima. A gente não sabe a história, não sabe o que nós fizemos para aquele espírito, seja nessa encarnação ou encarnação passada. Então, por isso que há de se haver um esforço firme de uma melhoria, da gente ver o que eu tenho de mal em mim, né? Meus sentimentos, Mas pelo menos aqui a gente está tendo a oportunidade de mudar, né? Esse que é o lance, né? Agora, Éder, as pessoas, os obsessores, eles normalmente, eu como engenheiro eu gosto de estatística, mas eles normalmente são pessoas que já teve uma relação com a gente, nós encarnados em uma outra vida, ou pode ser outros obsessores desconhecidos, mas que estão se aproveitando de um momento. Imagino que sejam os dois, mas o que mais acontece? Você tem noção disso ou não? Na própria doutrina espírita, nas próprias reuniões de desobsessão, que a gente tem experiência de participar, a gente vai ver o seguinte: o vício atrai geral. Atrai geral. Você é uma taça. Imaginei. Você é uma taça e ele fala, eu vou usufruir ali, vou beber, vou fumar através dele. Quando é vingança, geralmente é alguém que você muito amou. Porque vamos supor, se eu não convivo com você e eu não tenho relevância na sua vida, e eu te faço um mal aqui, você vai falar, vai levar embora, não vou mais ver, não me afetou, eu sei quem eu sou, tal. Mas agora se a sua esposa, o seu marido, seu pai, seu filho, alguém que você depositou toda a sua confiança, te ferir emocionalmente ou te lesar até mesmo materialmente, aí a gente busca a vingança. Então a gente vai observar que nas obsessões em vingança, geralmente, é um amigo, é alguém próximo, a gente relatou no outro bloco. O familiar, né? O familiar, né? Familiar. Éder, agora sim, às vezes no nosso bate-papo aqui pode estar assustando alguém em casa. Falando, meu Deus, agora eu estou morrendo de medo de ser obsediado por um espírito ruim aí. O que a pessoa deve fazer para poder evitar? Eu sei que a forma de pensamento, a frequência e tal, mas existe alguma atitude que a gente pode tentar fazer um bloqueio para que pelo menos só espíritos bons nos acompanhem? Perfeito. Primeiro é assim, não estudar essa questão, não acreditar ou fingir que não está acontecendo não vai ajudar. Não é a gente estudando essas questões espirituais que a gente vai atrair espírito, não é isso. Os espíritos nos rodeiam. Estudar só vai auxiliar. Estão aqui com a gente no estúdio, inclusive. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E estudar só vai saber melhor como lidar. Agora, seria muito bom, fácil ou cômodo se nós tivéssemos um simples amuleto externo, que nós não precisássemos de um esforço pessoal. Né? Então, falar assim, vamos descrever aí um amuleto, um ritual, você colocar tal coisa atrás da porta, fazer isso, aquilo. Não existe isso. É vinculação através do pensamento, das atitudes. Agora, o que é muito importante? Por isso, até que no nosso projeto a gente distribui muito o Evangelho segundo o Espiritismo e nunca deixa de distribuir. Que a pessoa faça o Evangelho no lar. Tá. Eu pedi ao Rogério, mostra o livro de novo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas podem fazer no lar, né, tranquilamente, adquirir esse livro. E na primeira página, dentro dele, tem um roteiro para o Evangelho no lar. Tá. Como fazer? Por quê? Obrigado. Quando a gente passa a fazer o Evangelho no lar, a gente escolhe ali um dia da semana,
chama os familiares que querem participar, se ninguém quiser não tem problema. Amigos também, né? Amigos também. E você vai fazer uma prece ali simples e espontânea, pedindo a proteção e o amparo dos benfeitores espirituais. E vai fazer uma oração, vai fazer uma leitura de um trecho do Evangelho de Jesus. Vai ter aí a explicação dos benfeitores espirituais, do Allan Kardec, sobre esses aspectos morais. Essa reunião do Evangelho no Lar não é para discutir, né? Porque geralmente a gente abre aí e lê lá, perdão. Aí fala, viu? É para você, né? Sempre é para o outro, né? Nunca é para gente, nunca né? É para gente. Nunca é para gente, é. E aí a gente vai fazendo isso. Quando a gente faz isso, a gente está trazendo Jesus para a nossa casa. O aspecto espiritual da nossa casa passa a ter o amparo e a proteção dos benfeitores. Por mais que eles queiram nos auxiliar, a gente tem que dar o nosso passo. É pedir e obtereis, busca e acharás. Então, quando a gente faz esse primeiro movimento para a espiritualidade, chamando Jesus para o nosso lar, fazendo o evangelho, o estudo moral em família, automaticamente a gente eleva o padrão vibratório da nossa casa e é como se tivesse uma cúpula protetora espiritual, vibracional. Então, espíritos inferiores na vibração, eles não vão ter a permissão de entrar no seu lar. Então, a gente deu o exemplo no bloco anterior daquele que os obsessores colocavam espíritos perturbados dentro do lar. Quer dizer, bastaria um evangelho no lar uma vez por semana, de coração, desejando aumentar o padrão vibratório, desejando que todos se melhorem ali, viva de uma forma cristã, moral, digna e elevada, que esses espíritos já não iam conseguir acessar aquele lar. Perfeito. Estou curioso, você tem uma tatuagem no seu braço, é alguma coisa escrita? Isso, eu fiz há algum tempo, né? Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. É uma frase do Chorão, né, do Charlie Brown. Ah, que legal, legal. Do outro braço também tem, não? Aqui é um dragão. Ah, é um dragão. Aí esse aqui para mim não teve nenhum significado. Não significado, você gostou só do dragão. Aí na perna eu tenho uma fênix, que a calça tá tampando aqui, também não tem nenhum significado especial. Legal. Bacana. Deixa eu dar mais uma vez então, pessoal, olha, eu vou pedir aí para o Léo colocar na nossa edição o podcast para vocês localizarem o Éder Ramos, jovem da Praia Grande, que tem esse trabalho maravilhoso e faz várias entrevistas dentro da doutrina espírita, né? Ou seja, só sobre o espiritismo, tá bom? Então, só basta você colocar em qualquer rede, né? Social, coloca lá, Recomeçar Podcast Espírita, não é isso? Perfeito, exato. E a gente está ao vivo lá todas as quartas. Ah, é verdade, ao vivo. Isso. Você pode ver depois que está gravado, mas pode acompanhar ao vivo. Isso, quarta? Ao vivo, todas as quartas, às 19h, às 7 da noite. E aí você pode participar no chat, lá enviando a sua pergunta, que a gente transfere para o convidado ali. Mas também tem os outros canais do YouTube também, que é, perdão, Cortes Recomeçar Podcast Espírita e os melhores momentos do Podcast Espírita. E para quem quiser ter um contato mais direto conosco, através do Instagram, também com o mesmo nome, vai lá nas mensagens no direct que a gente acompanha ali e consegue ter um Você já tem um convidado da próxima quarta-feira, não? A próxima quarta-feira é a Sandra Chaves, né? E vai falar sobre provas e expiações. Ela já esteve lá conosco já algumas vezes e ela... Sandra Chaves é daqui de Santos, não? Ela é da Praia Grande. Praia Grande. Ela é de Praia Grande. E aí ela já está na doutrina há muito tempo, também é cantora, espírita e estudiosa da doutrina. E ela também participou do nosso documentário, que a gente também tem um documentário, um projeto de resgate histórico do espiritismo na Praia Grande. Então a gente já tem 2 documentários mostrando as casas espíritas mais antigas. Legal. Depois eu te pedi o contato dela, manda para mim o contato dela. Sim, você vai gostar dela. Olha, foi um prazer enorme, Éder. Passou rápido, 1 hora conversando contigo. Muito obrigado. Que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades. Eu costumo fazer meus convidados baterem ponto uma vez por ano aqui, pelo menos uma vez por ano, né? Tem que ver se vai querer, né? Não, sem dúvida, foi muito bom, foi um bate-papo delicioso. Muito obrigado pelos livros. Parabéns por esse trabalho que você tem feito na comunidade, distribuição gratuita de livros dentro da doutrina para vários centros. Quantos livros você já falou que já foi? Esse ano a gente já conclui a entrega desse outro lote e vai para 35 mil livros do Allan Kardec, né? 35 mil livros, Forma olha, gratuita, não é brincadeira. 100% gratuito. 100% gratuito
para quem ganha. Você pagou, né? Sim, sim. Você pagou do seu bolso. Muito obrigado, Éder. Gratidão. Obrigado por ter te conhecido. Agradeço também ao Zé Maria Ferro por ter me apresentado você. E a você, amigo telespectador, espero que tenha gostado tanto quanto eu. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.